Boa noite, igreja, graça e paz a todos. Mais uma noite para a nossa escola bíblica, né? A revista que nós utilizamos é Edificarei a Minha Igreja, a revista está quase no finalzinho. A lição de hoje é a lição 15, chamada ao Ministério da Igreja. O texto básico dessa lição está lá em Efésios 4, de 1 a 16. O devocional está em Jeremias, capítulo 1, de 4 a 10. E o versículo-chave está em Efésios, capítulo 4, versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, para a gente começar a falar sobre chamado ao ministério, né? Nós vamos falar sobre a palavra hiperetologia, que significa teologia da vocação, em grego. A palavra hiperetel significa servir, ministrar e ser útil. O substantivo hiperetes significa servo, auxiliar, assistente. Então, para a gente poder entender, compreender melhor a posição bíblica do que é ministério, é importante a gente entender o significado dessa palavra, hiperetel, que é servir, ministrar, ser útil. Porque muitas pessoas têm a ideia distorcida, né, do que é o ministério. Quando fala assim que uma pessoa ocupa, é líder de algo na igreja, né, dá a entender que ele tem uma posição de destaque, né, de privilégio, digamos assim. Não é bem isso que a igreja nos diz. Sobre receber um ministério da parte de Deus, a Bíblia nos diz que é decidir por uma completa entrega de vida a Cristo, é estar disposto a ser colocado em último lugar, passar por adversidades, né? Você tem que ter a consciência disso, de que você vai passar por dificuldades, né? Inclusive o próprio Jesus nos diz isso, no mundo tereis aflições. Tornar-se a escória da terra e o lixo do mundo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, Paulo diz que Deus nos pôs por últimos, e são feitos espetáculos ao mundo. No versículo 10 ele diz, somos loucos por amor de Cristo, né? Então é loucura ser apóstolo do Senhor, ser ministro do Senhor, ser profeta do Senhor. Jesus alertou que aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Lá em Lucas 9, 62, a Bíblia diz que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha, é apto. Colocou a mão no arado e olhou para trás, não é apto do reino de Deus. A missiologista Antônia Leonormia diz que o sofrimento que vem do caminho da obediência ao Mestre vem acompanhado da sua presença, sua graça e seu amor. Nunca será além de suas forças. E nada se compara, irmãos, à alegria de poder servir a Cristo. Somente aquele que já serviu ou que serve, né, sabe que a recompensa, ela verdadeiramente vem do Senhor. Ela não vem de homens, né? Os homens vão criticar, os homens vão apontar, né? Mas quem está vendo a sua dedicação, o seu esforço, né, é o próprio Deus. E é Ele que vai te recompensar. Então, nós vamos falar sobre a chamada para ser de Cristo. Lá em João 1, versículo 12, a Bíblia nos diz que a todos quantos o receberam, a Jesus Cristo, né, Deus-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então,
Se você recebeu a Cristo, você foi chamado para ser dele, né? A Bíblia não dá preeminência a determinado grupo de crentes quando convoca a viver de maneira digna da vocação que são chamados. A gente viu lá no versículo-chave, Paulo rogando para que os irmãos em Cristo vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, toda pessoa que se diz crente, que foi chamada para ser de Cristo. O que caracteriza uma verdadeira experiência com Cristo é a aceitação de viver com Ele. Então você aceita ser de Cristo, você aceita ter Cristo na sua vida verdadeiramente, porque todos aqueles que receberam um chamado. Os olhos do nosso coração precisam ser iluminados para, aí conforme a referência de Efésios 1, 18 a 23, para a esperança para a qual fomos chamados. Então, os nossos olhos, eles têm que ver, têm que perceber a esperança no nosso dia a dia, na nossa vida, mesmo diante das dificuldades, né? Nós temos a esperança da glória, nós temos a esperança do reino, a esperança de salvação, a esperança de dias melhores, né? A gente já falou, né, sobre a fé, a esperança e o amor em lições passadas. E se o cristão ele não tiver esperança, ele é complicado, né, de dizer ser cristão. Se você não tiver esperança em Cristo, tiver esperança da salvação, tiver fé nisso, é até meio complicado você falar que você crê em Jesus Cristo, que você crê em Deus, se você não tiver esperança. Essa esperança é extremamente rica. Podemos passar por momentos difíceis em nossa peregrinação por este mundo. Cristo nos disse que passaríamos por aflição. Mas quando compreendemos o nosso chamado, enfrentamos tudo com paz. Sinta a paz, mesmo nas aflições. Outro item que nós temos, nossos olhos precisam ser iluminados, precisam ver, são as riquezas da gloriosa herança nos santos. Todos os que aceitaram o chamado de Cristo possuem um tesouro escondido. Somos vasos de barro e em nós está a essência de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Se não temos o Espírito de Cristo, nós não somos de Deus. Então, é mais uma coisa que a gente tem que crer, que o Espírito Santo de Deus habita em nós, como cristãos. E nós recebemos, porque o próprio Senhor nos enviou o Espírito Santo. E como nós somos morada do Espírito Santo, nós temos que cuidar do nosso corpo, né? Não fazer o que a gente quiser, o que a nossa carne quiser, mas entender que nós temos que buscar a santidade e assim, buscando a santidade, nós iremos estar cuidando da riqueza que habita em nós, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Sinta a alegria por pertencer a Cristo. E o outro item é o poder que opera em todos que nele creem, né? O versículo diz que todos aqueles que receberam a Cristo, ele deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, todo aquele que recebeu a Cristo recebeu poder através do Espírito Santo. Temos segurança ao saber que o poder que age em nós, o qual pertence a Deus, nos dá condições para vencer pecados, transformar o nosso caráter, capacitar-nos para testemunhar de Jesus aos perdidos, enfim, entender o sentido da verdadeira vida. Foi este o poder que o Espírito de Deus exerceu para ressuscitar a Cristo dentre os mortos. Sinta a segurança no poder do Espírito Santo. Então, quando você sentir medo, quando você se sentir fraco diante de uma situação pela qual você foi designado a fazer na igreja, né? Ou mesmo fora da igreja, ou mesmo como pai, ou mesmo como filho, ou na sua profissão. Não tenha medo, confie no poder do Espírito Santo, confie no poder que você recebeu do Senhor para fazer aquilo que Ele te determinou, para fazer aquilo que Ele predestinou para você. A palavra de Deus diz que Ele nos capacita.
Ele escolhe e depois ele capacita. Então, que nós creiamos nessa palavra. No segundo item, nós vamos falar sobre o ministério na igreja. A base para esse item está lá no livro de Efésios, capítulo 4, de 11 a 16. Continuando ali do nosso versículo-chave, onde Paulo pede para que os irmãos vivam de maneira digna da vocação que receberam, ele complementa lá no versículo 2, dizendo que seja com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Lá no versículo 13 do capítulo 4 de Efésios, ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, para quem que são essas orientações e de quem é esse objetivo de chegar à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus? É como eu disse anteriormente, para todos os que foram chamados. Quem foi chamado? Todos nós que confessamos a Cristo como nosso Salvador. Todo cristão, todo crente, ele é chamado a exercer a sua vocação com humildade, com mansidão, buscando a unidade pelo vínculo da paz, a unidade no Espírito Santo, né? Até que cheguemos a varão perfeito. De acordo com o que eu acho que é santidade? Não. À medida da estatura completa de Cristo. Olha a nossa responsabilidade. Isso não é para a liderança da igreja, isso não é para o meu pastor, não é para quem é profeta, é para mim, é para você, irmão, para todo aquele que se diz cristão, que se diz filho de Deus. Como é possível que a igreja alcance essa meta? A Bíblia diz que Deus estabeleceu líderes da igreja com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, o propósito da igreja ter uma liderança é simplesmente para ajudar os demais irmãos da igreja a se prepararem para esse propósito de chegar à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, conforme a estatura de Cristo. Cristo usa a liderança para capacitar cada crente para servir. A Bíblia não está dizendo que esse preparo é restrito a aprender a pregar ou a fazer um aconselhamento ou dar uma aula de escola bíblica. Em que consiste esse preparo? Então, primeiro é fundamental que a gente entenda o que Deus deseja que nós sejamos. Como eu já disse, lá no versículo 2 do capítulo 4, a Bíblia pede que nós sejamos humildes e dóceis, mansos, né? Pacientes, suportando-vos uns aos outros em amor e conservando a unidade no Espírito pelo vínculo da paz. Então, chamado para todos nós. E como que deve ser feita essa preparação dos santos, né, dos irmãos da igreja para servir? Essa preparação, ela deve ter como meta treinar para que os irmãos vivam conforme a vocação que foram chamados, né, cada um segundo o dom que Deus colocou no seu coração. Então, por isso é importante você encontrar o seu dom, né? Como a gente já disse, cada um tem um chamado, descubra qual que é o seu. Habilitar os irmãos a participar do crescimento do corpo, que é a igreja do Senhor, né? Porque se o irmão aprende como utilizar o dom dele, ele com certeza vai estar beneficiando o corpo de Cristo, que é a igreja. Porque como a gente já viu também anteriormente nessa revista, né? O meu dom, o seu dom, ele tem que ser utilizado em benefício do irmão. Então, ele tem que ser utilizado para servir. Orientá-los que atinjam a maturidade de Cristo. Então,
que não sejamos mais como criança, né, nos alimentando de leite, que nós já busquemos um alimento sólido, né? Então, até quando que eu tenho que buscar conhecer sobre Cristo, conhecer mais de Deus, mais do Espírito Santo? Até o dia que eu morrer, né? Porque você imagina você buscar uma maturidade até que você cresça a estatura completa de Cristo. A gente tem toda uma vida para isso. Cada dia a gente deve buscar atingir a estatura de Cristo. Educá-los para que deixem de ser como meninos inexperientes, né? Ficar de cara fechada, ficar irritado por qualquer coisa que acontece em casa, na igreja, com o esposo, com os filhos, né? Com a liderança, né? Com o chefe. Então, que nós não sejamos mais como meninos inexperientes, mas que a gente aprenda com tudo aquilo que a gente já viveu e melhore o nosso comportamento como cristão. Ensiná-los a seguir a verdade em amor, né? Então, a gente já viu também aqui em outras lições, né, que a verdade, ela deve ser algo, sim, a ser praticado, mas que a gente não use a verdade para julgar o irmão, para condenar, né, mas que seja algo para edificação e para crescimento da igreja em amor. Auxiliá-los a crescer em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo, né? Então, tudo que diz respeito ao caráter de Cristo, ao comportamento de Cristo, a como Cristo amou, os líderes, a liderança, né, tem que ajudar, orientar os irmãos da igreja a como deve ser esse comportamento, né, o perdão, o amor ao próximo, né, exercer o dom, ajudar o mais necessitado. Então, irmãos, resumindo, todos nós somos chamados a conhecer a Cristo completamente, plenamente, e a consequência desse conhecimento, se eu estou buscando conhecer, aprender de Cristo, e eu digo que eu sou um seguidor de Cristo, né? Porque esse é o significado da palavra cristão, aquele que segue a Cristo, o pequeno Cristo. Então, a minha busca deve ser para ser como Ele é, né? É a busca de santidade diária. Esse deve ser o meu propósito, o seu propósito, independente do cargo que você ocupa na igreja. Chegamos agora no terceiro item e último item dessa lição sobre chamada ao ministério da igreja, falando especialmente, né, sobre a chamada para o ministério específico. Além do chamado que todo crente recebe, vemos na Bíblia que Deus chama muitos de seus filhos para cumprirem missões especiais em seu reino. Cada crente deve procurar saber qual a vontade de Deus para a sua vida. Lá em João 15:16, a Bíblia nos diz que devemos lembrar que não fomos nós que escolhemos a Cristo, mas Ele nos escolheu para irmos e darmos fruto, e fruto que permaneça. Então, quem nos escolheu foi o próprio Cristo, e Ele nos escolheu com o propósito de frutificar, de multiplicar. Então, não necessariamente, né, já falei lá atrás, e a revista agora ela frisa isso, né, que você pode ser chamado para dar aulas de inglês, para ser um metalúrgico, né, para ser médico, um enfermeiro, ou até mesmo, e não menos importante, né, com a sua maneira de viver, com a maneira correta, né, viver verdadeiramente o que a Bíblia ensinou, o que Cristo nos deixou como exemplo, você vai alcançar pessoas para o Senhor. E aí, através do seu modo de vida, né, da verdade no seu modo de viver, no seu comportamento, você vai estar cumprindo o seu chamado, o seu ministério. Não necessariamente um ministério pastoral, né, mas que até mesmo, inclusive, com a sua vida, né, o seu comportamento,
você pode estar cumprindo o seu chamado para Cristo. Então, muitas vezes limitamos o chamado específico, o chamado de Deus, específico a uma formação em um seminário para sermos pastor ou missionários. E essas são apenas algumas das formas que Deus chama seus filhos. Mas lembrando que quando Deus chama alguns de seus filhos para que se preparem o seminário teológico e o sirvam de tempo integral no ministério, além do conhecimento que esse crente vai receber, existe algo que deve ser prioritário: desenvolvimento da sua maturidade em relação à fé. E aí a revista traz, que aquele que deseja liderar uma igreja, ele deve ter qualificações especiais. E aí ele traz a referência do livro de 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 7, e de Tito, capítulo 1, 6 a 9, que já começa falando que deve ser repreensível, marido de uma mulher, vigilante, não dado ao vinho, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, e uma série de adjetivos, de qualidades que aquele que deseja liderar uma igreja deve ter, para que ele esteja apto. Então, essa maturidade que a Bíblia determina nem sempre é alcançada nos bancos de um seminário. É importante considerar que cada pessoa terá necessidade de tempo específica para esse desenvolvimento. Para quê? Esse desenvolvimento para se tornar um pastor, um líder, digamos assim, que seja o líder principal dentro da hierarquia da igreja, dos ministérios. Cada crente deve procurar saber qual a vontade de Deus sobre a sua vida. E aí ele traz 3 exemplos, de chamados, de ministérios específicos, e ele traz aqui Abraão, que todo mundo conhece o chamado de Abraão. Ele foi chamado para ser pai de uma nação, e ele seria uma bênção para todas as nações da terra. E aí esse chamado, ele foi chamado quando ele tinha 75 anos. E depois, quando ele tinha 100 anos, foi que ele teve o filho dele, o filho da promessa, que foi Isaac, Mas Deus cumpriu através dele, o chamado, o ministério para o qual ele foi chamado, que foi ser pai de uma nação. Então, esse era o chamado ministério específico de Abraão. E aí depois nós temos o chamado de José, que ele foi chamado para ser administrador, governador do Egito, e tudo aquilo que José passou, ali no período de trabalhar na casa de Potifar, ter sido preso, e tudo esse período que ele passou, de ter tido ali uma vida de privilégio, quando ele era o filho querido, do pai dele, logo depois virar escravo e depois prisioneiro, foi para que José aprendesse a se tornar um bom governador. Ele foi vendido como escravo, ele tinha 17 anos e aos 30 anos ele terminou esse treinamento, para ser governador. Então, após tudo que ele passou, ele estava apto para cumprir a missão que Deus lhe confiou e reconhecer que Deus o separou e enviou para uma tarefa. Veja que ele não teve apenas habilidade para a maturidade, mas foi treinado diretamente pelo Senhor. Então, que nós possamos ter aqui, aprender essa lição. Às vezes, a gente tem um chamado, mas a gente ainda não está pronto para esse chamado. Então, a gente precisa amadurecer, aprender algo mais para que esse chamado seja completo na nossa vida. Então, que nós possamos sempre estar pedindo a Deus para nos dar um direcionamento, do que Ele pretende fazer na nossa vida, o que falta a gente aprender para que esse chamado se complete. E aí o terceiro exemplo aqui, na verdade, são 2 exemplos de ministérios, do profeta Isaías e do profeta Jonas. Uma coisa que devemos observar é que Deus sempre está na liderança e envia os seus servos. A vocação específica está sempre ligada a uma ordem de Deus. Alguns a entenderam claramente e foram obedientes. É o caso de Isaías, que quando Deus
pergunta quem enviaria e ele já diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele já estava ali preparado, disposto a servir. No entanto, no caso de Jonas, ele fugiu, né, do chamado, da ordem de Deus, mas ninguém consegue fugir do Senhor, né? Jonas acabou cumprindo a ordem que foi dada pelo Senhor. Isso significa que não podemos ir sem sermos chamados por Deus, como também não podemos ficar quando somos enviados. Lá em Romanos 11, 29, a Bíblia nos diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, se o dom e a vocação que você tem verdadeiramente vem do Senhor, não tem como você voltar atrás. Ele vai se cumprir na sua vida. Talvez não seja o tempo ainda, talvez você não esteja preparado para isso, né? Mas você tem um ministério, você tem uma vocação, você tem um dom e tudo acontece no tempo correto na sua vida. Creia nisso, irmão. E peça ajuda ao Senhor para descobrir qual é o seu ministério aqui nessa terra. Agora nós chegamos à nossa conclusão. Segundo o pastor Américo J. Ribeiro, vocação é chamado de Deus ao homem para que ele primeiramente se torne parte do corpo de Cristo, que é a igreja, e em segundo lugar, sirva-o em todas as suas relações com o próximo. Então, não basta você ser membro da igreja, você ter o seu nome ali na plaquinha. Se você não estiver servindo o Senhor, né, com suas relações, com o seu relacionamento para com as pessoas, independente das pessoas dentro da igreja ou estão fora da igreja, então você não está cumprindo a sua vocação. Então, enquanto cristãos, enquanto crentes, nós temos respondido ao chamado de Cristo, que é um chamado para servir, como a gente pode ver ao longo da lição, né? Nós reconhecemos que somos propriedade de Cristo, né? Nós já declaramos isso uma vez quando nós fomos batizados, que Jesus Cristo é o nosso Senhor e nosso Salvador, né? Mas nós temos vivido isso na prática? Nossa fé está no fato de que o sangue de Jesus purificou todos os nossos pecados? Nós cremos nisso? Que verdadeiramente o sangue de Jesus me libertou, me salvou e me purificou de todo pecado? Se a resposta for afirmativa, estamos servindo a Deus onde e como Ele deseja, obedecendo-lhe incondicionalmente? Então, irmãos, que nós possamos refletir sobre o que é servir, sobre o que é ser cristão, mais uma vez, né? E se nós ainda não descobrimos qual o nosso ministério, mas independente de ministério, nós já sabemos para que e por que somos chamados, né? Somos chamados para servir, nós pertencemos a Cristo, e se nós não estamos servindo, nós não estamos cumprindo com a nossa vocação, com o nosso ministério. Então, onde você estiver, seja na sua casa, seja na igreja, seja no seu trabalho, onde você estiver, busque servir ao próximo, que aí você também estará servindo a Deus. Oremos. Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida da tua igreja, Senhor, na minha vida, na vida do teu irmão, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que nos exorta, que nos orienta, Pai, que nos edifica a sermos pessoas melhores a cada dia, Deus. Neste momento também, Senhor, lembremos dos enfermos da tua igreja, Senhor, não só aqueles que pertencem à Igreja Batista da Paz, mas também da Igreja do Senhor aqui na terra, Senhor, todos os enfermos por conta do Covid, Senhor, mas também aqueles que têm outras situações de saúde, de doenças. Clamamos a Ti especialmente pela vida da nossa irmã Marilda, que o Senhor seja com ela, fortalecendo, Pai, tirando dela todo medo, Senhor, que a fé dela esteja no Deus de milagres, no Deus que tudo pode, Senhor. E nós cremos, Senhor, que Tu pode muito mais do que aquilo que imaginamos ou pensamos, ó Deus. Esteja com ela, com a família, confortando, ajudando, ó Pai.
Pai amado, nos sustenta. Sabemos que Teu Espírito Santo está conosco, Senhor, que habita em nós, e que Ele esteja diariamente nos fortalecendo, Pai, a cumprir a nossa vocação, o nosso chamado. Se nós, ó Deus, por algum motivo, por alguma desculpa, estamos negligenciando, ó Pai, a nossa vocação, o nosso ministério, que o Senhor possa nos perdoar, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e derrame a sua graça, ó Pai, seu perdão sobre nós e nos ajude, Senhor, renova nossas forças, para que nós possamos, ó Pai, atuar de maneira, ó Pai, a te servir dignamente, Senhor, da maneira como o Senhor deseja, ó Pai, para edificar o teu corpo, que é a igreja do Senhor, Senhor. Nos ajude, nos guarda, nos livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.